Bom, então, como eu estava, a partir de agora já está gravando, como eu ia dizendo, a gente vai dar início à nossa aula agora, vou falar um pouco sobre a técnica de dimensionamento de condutores para média tensão, que é muito similar ao que a gente utilizava para baixa tensão, através da NBR 5410. Agora a gente vai utilizar a NBR 14039. A última atualização dessa norma foi em 2005. Então, a gente vai começar a discutir agora alguns pontos com vocês. A gente vai resolver um pequeno exercício somente para fixação, tá certo? E depois eu abro o microfone aí para as perguntas, dúvidas ou quaisquer outros assuntos. Somente lembrando, pessoal, que eu ainda não terminei, a gente não terminou, tem uma pessoa fazendo isso, mas ainda não terminou de fazer o tratamento lá na planta industrial do projeto de vocês, tá certo? É que essa planta, elas são 2 andares e a gente está tirando toda a parte de cima para ficar somente o pátio industrial para vocês trabalharem. Então, tem muitos detalhes, aí fica muito grande o projeto. Aí a gente está tirando toda essa parte com bastante cuidado e deixando só o pátio industrial. Aí está dando um pouquinho mais de trabalho, mas logo que estiver pronto a gente vai liberar para vocês, tá certo? A definição das equipes, eu acredito que já está concluído, porque ontem foi o último dia, tá certo? Então, hoje nós temos 12 equipes, são 36 alunos alocados em equipes, tem 4 alunos ainda sem equipes. Então, estou considerando que esses 4 farão projetos individuais. Okay? Então, vamos nessa, vamos dar início agora. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar a apresentação, tá certo? Ok? Bom, então, como vocês estão vendo aí, pessoal, a partir do que está sendo mostrado nesse slide, nós temos as tabelas 28, 29, 30 e 31. São tabelas parecidas com aquelas tabelas que nós tínhamos lá, a 5410, a tabela 36, a 37, a 38 e a 39. Então, eram 4 tabelas, aqui também são 4. A partir da 28 até 31. E são tabelas que são baseadas naqueles 9 métodos de referência que nós falamos, tá certo? Então, são mais simples, ok? Vocês podem observar que aqui as colunas são simples, são colunas únicas, né, para cada método de referência, uma vez que a gente está tratando de média tensão, não tem sentido falar em monofásico. Então, a gente está sempre trabalhando com trifásico. Então, se a gente está falando em trifásico, temos aqui, não precisamos agora, aquela discussão se são 3 condutores ou 2 condutores carregados. Sempre 3 condutores carregados. Ok? Que mais? A gente vai ter sempre isolação de EPR, tá certo? Ou XLPE, como vocês estão vendo aqui, EPR ou XLPE para cabo de média tensão. E os cabos são sempre unipolares ou multipolares, e o que vai diferenciar é se o condutor é de cobre ou então de alumínio. Certo? Então, basicamente é isso. Tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com condutores de cobre, né? Temperatura ambiente considerada 30 graus, temperatura de referência, temperatura do solo 20 graus, temperatura no condutor para serviço contínuo 90 graus, uma vez que se trata de isolação de EPR ou XLPR. É bem verdade, pessoal, que existe uma gama de condutores com isolação de EPR 105. Esse aí é um tipo de isolante especial, tá certo? Em que ele suporta a temperatura de serviço contínuo do cabo do condutor até 105 graus Celsius. É diferente deste EPR convencional, onde a temperatura máxima para serviço contínuo são 90 graus. Mesmo esse EPR mais convencional, a temperatura para serviço contínuo é bem mais alta, né?
do que se fosse aqui o PVC, mas não existe a possibilidade do PVC aqui para a média tensão. O PVC trabalha com 70 graus, né? A isolação PVC trabalha com 70 graus Celsius. Aqui não, aqui ou a gente vai ter EPR ou XLPE para esta tabela, tá certo? É claro que existem muitas outras tecnologias mais avançadas, mais atuais do que essas aí, tá certo? O XLPE e o EPR, padrões, tá certo? Esses dois aí, eles são padrões, tá? É comum encontrar, bastante comum. O que eu estou dizendo para você é que existe coisa melhor ainda do que o EPR padrão e o XLPE padrão, tá certo? Então, com o avanço aí da ciência dos materiais, então, muitos outros materiais são utilizados, também baseados nesse aí mesmo, mas só que melhorados, né? Com novos tratamentos, tá certo? E inserção de outras substâncias, outros elementos. Então, isso tudo a fim de favorecer a operação do condutor a temperaturas mais elevadas, tá certo? Como se ele estivesse trabalhando com temperatura, digamos, no máximo 70 graus para a isolação de PVC. Perfeito? Então, ele consegue trabalhar a temperaturas mais altas sem perder suas propriedades. Mas, como eu falei para vocês, essa norma, ela já tem aí, desde 2005, nós estamos falando aí de 15 anos, né, de norma, e muita coisa evolui em 15 anos, tá certo? Então, hoje nós já temos materiais melhores, claro que quando você lança a mão de um material melhor, estou falando aqui a nível de isolação, o custo do condutor aumenta, tá certo? Se você está trabalhando em média tensão, pessoal, o valor do condutor, ele é um tema crítico, tá certo? É um ponto crítico, tá? No gerenciamento e no custo de uma obra, ok? Porque geralmente quando você tem uma obra para fazer, vamos dizer, você vai trabalhar numa pequena linha de transmissão, um fabricante não, um mantenedor de parque eólico, ele contratou para você fazer um projeto, depois fazer a execução, porque ele quer colocar um parque eólico e quer estender, tá certo? Vai precisar estender uma rede de média para a comunicação desse parque e também para concentrar tudo isso na subestação e injetar no sistema. Muito bem. Então, você vai ter que precisar trabalhar com condutores de média tensão. O que eu estou falando para você é o seguinte, o valor do condutor de média tensão, ele é um ponto crítico de uma obra, tá certo? Porque é muito caro, tá? Geralmente, os preços são, dependendo do fabricante, ou dolarizado ou então em euro, tá? Então, você paga em dólar ou em euro. E se você tem, geralmente em dólar, se você tem uma flutuação muito grande, tá certo? Por exemplo, nessa época de pandemia. Então, o camarada tá pegando uma obra em fevereiro de 2020, ok? Ele ganhou a obra, vai começar a contratar ou contactar os seus fornecedores de condutores, né, para fazer a aferição de preço, tomada de preço de uma forma geral. E aí vem a pandemia, o negócio fica degringola, ok? E aí como é que fica? Isso aí não tinha sido previsto, né? Então é uma questão muito complicada que muitas empresas do setor elétrico elas sofreram com isso, porque tinham negócios fechados, né, janeiro, fevereiro desse ano, ninguém esperava por uma
flutuação dessa que aconteceu, né? Com a pandemia, houve uma flutuação muito grande do dólar, primeiro uma subida, depois cai um pouco, depois sobe de novo e cai e fica nessa flutuação, e isso impacta fortemente em preços no preço de pontos nevrálgicos numa obra, né, de uma forma geral. Então, o ponto crítico seria a aquisição, né, dos condutores. Então, o condutor de média tensão é algo que sempre é crítico, porque os preços são muito elevados. Tá? E aí, depende muito do que você está fazendo, pessoal. Que, de repente, uma coisa é você estender uma rede de média tensão, uma rede aérea, tá? Que isso aí já é um pouco complicado, dependendo do ponto onde você está estendendo essa rede. De repente, eu vou tomar mais uma vez aqui, porque é a minha área e eu gosto bastante, a eólica, né? Então, se você está instalando um parque eólico e depois você tem que estender uma rede, e essa região é uma região acidentada, digamos assim, tá? Então, você tem uma região acidentada, isso é bastante comum aqui na nossa caatinga, né? Na nossa região, Nordeste. Então, você tem regiões muito acidentadas onde é preciso instalar, não tem conversa. É aquela área que o contratante ele dispõe, e aí você vai ter que se virar no seu projeto, na sua execução. Então, de repente, você tem pontos bastante críticos ali. Estou falando aqui, tentando passar um pouco de experiência para vocês. Você trabalha numa empresa de projetos, tá? Projetos / execução, digamos. Então, e aí você recebe as informações para fazer o projeto dessa linha, mas você tem que estar bem antenado, você tem que... Não vale somente o camarada te passar imagens do Google Earth. Você tem que ter um estudo muito muito completo, tá certo? Muito específico da altimetria daquela região. Que de repente você não tem muita noção, pensa que tudo é plano e não é. Às vezes você está projetando para colocar um poste em um ponto que é alto, outro vai ter que colocar, mais à frente vai ter que colocar um poste num ponto que é muito baixo. De repente, como é que vai fazer? Você vai erguer e a carga desse desnível, aquele poste não pode ter, o segundo poste não pode ter suportar a mesma carga que o primeiro, ele deveria suportar a priori mais cargas, e o ângulo de inclinação da flecha, como é que fica? Então, todas essas questões são questões do dia a dia de vocês, que vocês vão quem for para essa área, evidentemente, vai estar no métier de vocês, tá certo? Todas essas questões, todas essas informações, tá certo? E como falei para vocês, um ponto crítico, um ponto fundamental para uma obra é justamente a aquisição dos condutores, porque você não pode ter qualquer condutor, né? Você não pode ter qualquer condutor de média. Via de regra, você tem acesso a grandes fabricantes de condutores elétricos, grandes fabricantes, mas é aquela coisa, você tem que se cercar dos melhores para você poder dormir tranquilo, tá certo? E cercar dos melhores significa você, de repente, baixar um pouco sua margem de lucro, ter que investir mais pesadamente em produtos melhores, né, que são mais caros, evidentemente. Mas, como eu ia falando para vocês, uma coisa é você estender uma rede aérea, outra coisa é você estender uma rede subterrânea. De repente, aquela rede subterrânea você tem a possibilidade de submersão daqueles condutores? Professor, tem a possibilidade de submersão. Opa, então você já está falando de outra classe de condutores. A norma, ela exige que essa classe de condutores que ele pode ficar submerso, tá certo?
seja uma classe de condutores onde você minimize a possibilidade de filtração de água e ou umidade para dentro do condutor. Significa dizer que esse condutor ele tem que ser em seus interstícios, ou seja, no pouco de espaço que existe entre o condutor e a isolação, tá certo? Ou blindagem, ou outra camada de proteção que tem, você não pode deixar nada de interstício. Tem que preencher tudo. Então, esse condutor ele recebe um preenchimento adicional para tirar qualquer possibilidade de a umidade ou então mesmo a água penetrar no condutor. Então, isso, o condutor inteiro, né, todo ao longo, é longitudinal isso aí, ao longo de toda a instalação, todo o seu comprimento. Então, isso implica em maior custo. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Não é simplesmente você fazer uma conta e dimensionar o valor da corrente que ele suporta sob determinadas condições. Vai muito além disso, tá certo? Pessoal, o trabalho da gente, o trabalho de engenharia, perfeito? Então, só tentando passar aqui um pouco da experiência, da pouca experiência que eu tenho, para vocês, ok? Sobre essa coisa de dimensionamento. Mas se você observar essa tabela, pessoal, vocês vão ver que, olha só, eu tenho aí seções, aqui na coluna à esquerda, nós temos seções em milímetros quadrados que varia desde 10 milímetros quadrados até 500 milímetros quadrados, tá certo? Aqui vale todas aquelas coisas que nós discutimos lá na baixa tensão, aqui também vale. Por exemplo, às vezes você tem condutores de média tensão, 500 milímetros quadrados, onde fica muito complicado você fazer o trabalho de manuseio, tá certo? De manejo desses condutores, né? Ao longo do percurso que você tem que instalar. E aí, muitas vezes a solução é você paralelizar esses condutores por fase, dependendo do tanto de energia que você tem que deslocar, certo? Através destes. Então, vale aquela questão do paralelismo, mesma coisa para cá, serve para cá também. Então, você tem aqui as seções e você tem todos os métodos de referência, desde o A até o I, certo? Esses métodos, ele está dizendo aí, baseado na tabela 25, que é uma tabela que a gente já mostrou na aula passada. E essa tabela 28 da NBR 14039, ela é justamente a primeira tabela sobre o dimensionamento. Então, aí você tem as capacidades, né, máximas de condução de corrente de cada um desses condutores para aquele determinado método de instalação. Agora, tem uma outra informação aqui, olha só. Aí ele diz, ó, tensão nominal menor ou igual a 8.7/15 kV. Então, se você está trabalhando com tensões até esse valor, por que ele diz 8,7/15? Porque esse 8,7 ele está falando da tensão fase neutro, certo? E o 15 ele está falando da tensão fase-fase, tensão de linha. Então, uma é tensão de fase e outra é tensão de linha. Tá? Se você multiplicar 8,7 por 1,73, ou raiz de 3, aproximadamente 1,73, você vai chegar lá nos 15 kV. Então, esse aí seria o limite para essa tabela, né? Lembrando que a nossa média tensão aqui para a rede de distribuição da Enel, 13,8 kV é o padrão, tá certo? 13,8 kV é o padrão para a distribuição. É claro que se você tem um parque eólico, é muito comum você agrupar todo mundo, né, na subestação, aí depende da configuração, tá certo? Você pode ter várias subestações e ficar agrupando, dependendo do parque ser muito grande, você pode ter várias subestações, fica agrupando, depois passa para uma subestação maior ainda e faz a conexão com o sistema, ou então uma subestação só, você agrupa todo mundo e faz a conexão, de forma que você vai trabalhar com 3.8, ela vai passar de 3.8 para 34,5, 34,5 já é uma tensão de média tensão que a
A Enel, ela trabalha comumente, porém, para a transmissão, né? Então, você tem pequenas redes de transmissão, 34,5, depois 69, por aí vai. Muito bem. Professor, Pois não, pode falar. aqui, na hora que o senhor estava falando, o áudio falhou aqui para mim, aí eu queria só que o senhor repetisse por que são essas duas tensões nominais aí, a de 8,7 e a de 15 kV, por favor. Certo, vou repetir. Quem falou foi o Aron, né? Isso, que é o Aron. Tá. Beleza, Aron. Então, eu vou só baixar a tua mão aqui, porque senão eu fico pensando que tem outra dúvida. Bom, como eu ia falando, pessoal, aqui vocês sempre vão encontrar dois padrões aqui. Deixa eu tentar, enquanto eu vou falando, eu vou tentar abrir aqui, viu, moçada? A NBR, que acho que ela tem uma tabela que ela mostra bem isso aí, a 14039. Eu vou falando e ao mesmo tempo vou tentando abrir a NBR. Pois bem, como eu ia falando para vocês, aqui nós temos duas tensões, porque a primeira delas, essa do lado esquerdo, 8,7 nesse caso, é a tensão de fase, enquanto que o 15 é a tensão de linha. Então, se você multiplicar o 8,7 por raiz de 3, vai dar aproximadamente o 15, tá certo? Então, sempre nos condutores de média, os condutores tanto de média quanto de baixa, de uma forma geral, tá? Baixa tensão e média tensão, e alta tensão também, né? Você vai ter a informação no condutor da sua tensão de fase barra tensão de linha. Tensão de fase barra tensão de linha, tá certo? Eu acho que aqui ele mostra, em algum momento, uma tabela onde ele já é padronizado, isso aí, tá certo? Dependendo do nível de tensão que você tem. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Geralmente, quando a gente está procurando algo, a gente não encontra de cara, né? Facilmente. Então, eu acho que eu vou passar por isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês essa informação. Parece que eu vou sofrer do mesmo mal aqui. 14039. Deixa eu... Só mais um segundinho aí, pessoal. Eu vou aqui colocar em tela cheia. Vai ficar mais fácil de eu tentar identificar essa tabela. É uma tabela onde ela mostra a normalização de tensões. Então, se você está trabalhando com uma tensão, mesmo que em média tensão, uma tensão mais baixa, ele mostra o limite do condutor que você precisa ter. Você não precisa ter condutor com tensões acima daquelas. Deixa eu ver aqui se eu encontro para mostrar para vocês. Pois bom, eu vou procurando aqui, pessoal. Enquanto isso, para a gente não ir perdendo muito tempo, eu vou passar para a outra metade da tabela, tá certo? Bom, essa outra metade da tabela, pessoal, ela já fala, começando aqui com 16 milímetros quadrados até 1.000 milímetros quadrados, ela já vai falar dos limites de condução de corrente, né, para cada um desses métodos de referência, método de referência contra a área da seção transversal do condutor, porém para tensões acima maiores, tá certo? Para tensões maiores que 8,7 até em tensão 8,7 de tensão de fase, 15 kV de tensão de linha. Então, para tensões nominais superiores a este valor, então nós temos esses limites. Perfeito? No nosso caso, a gente vai trabalhar com 13,8. Então, 13,8 a gente vai estar na primeira parte, na parte superior da nossa tabela. Se por um acaso
eu passar algum exercício para vocês, onde, digamos, você esteja trabalhando com a média tensão. Para a gente, média tensão vai ser até, de acordo com as nossas normas, né? Eu falei para vocês que, de acordo com a 14039, a gente tem a média tensão a partir de 1 kV, acima de 1 kV, até 36,2 kV. E, de acordo com a, agora, ET 942, né? Essa que saiu agora, da norma da Enel, também para instalações de média tensão, então nós temos tensões acima de 1 kV até 34,5 kV, certo? Então a gente está trabalhando nesse range aí, para a gente, até 36,2 a média tensão. Bom, então eu posso trabalhar, então, digamos que no exercício você esteja trabalhando com 34,5, 34,5 kV. Então, você vem para a segunda parte da tabela, tá certo? Seria essa daqui que eu estou mostrando agora. Tensão nominal maior que... Eu vou ler somente a tensão de linha, tá certo, pessoal? A gente está no trifásico, então a tensão padrão do trifásico é a tensão de linha. Então, se for maior do que 15 kV, segunda parte da tabela, tá certo? Se for menor ou até maior do que 1, até 15 kV, entre 1 e 15 kV, você vai para a primeira parte da tabela, que é o que a gente deve trabalhar em termos de projeto, em termos de instalações industriais para, digamos, baixa e média potência, né? Para potências mais altas, mesmo a indústria ela já pode receber em até 69 kV, certo? Outro dia eu tive visitando uma usina solar fotovoltaica lá na Chapada do Apodi, né? Russas, já chegando na Chapada do Apodi, é a usina solar do grupo lá do cimento, né? Cimento Poti, e é uma parceria com uma empresa multinacional, e eles têm um parque solar gigantesco ali, solar fotovoltaico. Eles geram energia, só que eles geram e se conectam à rede de transmissão em 230 kV, certo? Mas de lá já sai, assim, eu acho que dá 1,5 km até o cimento, é vizinho, né? A indústria lá do cimento Poti, do cimento Poti, e eles têm, o cimento, né, a indústria de cimento, ela já recebe em 69 kV, tá certo? Ela pega dessa mesma linha de transmissão, ela tem uma subestação, né? Ela já recebe em 69 kV porque ela tem maquinário muito pesado, né? Então, é possível já receber assim, mas aí você vai trabalhar com outra norma, certo? Não essa daqui, outra norma. Perfeito? Mas aqui a nossa norma vai até 34,5, que é a nossa... Estou falando da norma da Enel e estou falando da rede da Enel que ela costuma trabalhar. Quando você tem 69 kV, quando você quer se conectar em 69 kV, então você já tem que começar a pensar em outras transmissoras. Perfeito? Mas eu sigo aqui procurando. Eu não estou encontrando. Engraçado. Eu achava que... Opa, aqui estou na... Está errado. Tá. Desculpa. Estou mexendo aqui na outra tela. Acabou. Deixa eu procurar aqui desde o início, pessoal, um segundinho. Eu gostaria realmente de passar essas informações para vocês, porque aí tiraria qualquer dúvida. Mas se eu não encontrar agora, não vou perder muito mais tempo. Aí eu acho de outra vez e repasso isso aí para vocês. Mas eu queria passar os limites, né, de condutores. Eu estou falando do ponto de vista da isolação, isso aqui é isolação, tá certo? De acordo com a tensão que você está trabalhando, tá certo? Deixa eu ver se eu encontro isso aqui. Talvez eu tenha visto em outro local, mas era para estar aqui nessa norma, não tem jeito.
Acaba que deve ter visto em outro local, não nessa norma. Então, está tudo certo. Eu vou... Eu vou... Vou procurar direitinho, tá certo? E aí repasso para vocês. Aqui eu não vou encontrar, não. Acho que a norma aqui é outra que eu devo ter pego. Opa, encontrei. Show de bola. Perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, tá certo? Eu vou trocar de tela, pessoal, só para que vocês vejam, tá? Então, é isso aqui mesmo. É essa a tabela que eu queria mostrar para vocês. E vai ficar bacana para todos acompanharem. Muito bem, deixa eu trocar de tela aqui, e aí eu vou... Desculpa, foi mesmo, né? Pronto. Acho que foi. Vocês estão vendo essa tabela aí, pessoal? Todos estão vendo? Então, olha só. Aqui a gente vai ter... Se você está trabalhando com a tensão até 1 kV, o condutor que você vai utilizar, pessoal, é o 0,6/1. Se você pegar qualquer condutor, desses aqui que você compra mesmo para sua residência, condutor de baixa tensão, você vai ver como ele está compreendido nesse limite aqui, ó, aqui é o limite, tá certo? Tá? Então, como ele está compreendido nesse limite, você vai ver que ali ele vai ter 0,6/1. Então, significa dizer que ele trabalha com até 600 volts de isolação, tá certo? Para tensão de fase e até 1 kV para tensão de linha. E aí vai, se você está trabalhando com tensões entre 1 e 3, aí você vai 1,8 de tensão de fase, 3 de linha, até 6, tá certo? Então, a nossa é essa aqui, ó. 13,8. Então, se você olhar no corpo do teu condutor, né, de média, você deverá ver ali 8,7/15 kV. Aqui está faltando só... É porque ele já colocou aqui na tabela em cima que a unidade é kV, mas lá você vai ver impresso kV, não tem dúvida. E para 34,5, se a gente estiver trabalhando com 34,5, aí o condutor vai ser de 20/35. Isso aqui são padrões de isolação de condutores, tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, só para vocês terem essa certeza. Então, vou voltar aqui para a nossa tela do slide. Muito bem, então vamos nessa. Vamos nessa para poder a gente dar tempo eu mostrar tudo que eu quero mostrar para vocês. Esse tema é muito rico, tá certo? Muito interessante, muitos exemplos e, assim, na medida do possível, sempre que eu puder, eu trago coisas mais da prática para compartilhar aqui com vocês, a gente discutir coisas assim. Temperatura ambiente. Se a temperatura no local da instalação dos cabos for diferente daquela tomada como referência, quais são as temperaturas tomadas como referência, pessoal? 30 graus para a temperatura ambiente, 20 graus para a temperatura do solo. Professor, olha só, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui pretendendo fazer instalação de um cabo de média tensão nesse local. E aí, como é que eu faço para aferir essa temperatura? Temperatura ambiente. Então, você tem que pegar um termômetro, tá certo? Se você não tiver ali um mapa que possa te fornecer essa informação, né? Existem mapas que podem fornecer com pequenas variações, mas se você quer aferir, é claro que dependendo da época do ano, da sazonalidade, da época do ano, você vai ter temperaturas ligeiramente diferentes. É por isso que o mapa dá média, né? Então você acaba não errando por muito. Mas se você quiser aferir, temperatura ambiente, pegou a temperatura,
ambiente daquele local, digamos, a temperatura aqui ambiente hoje são 33 graus, professor. Então, como é que você faz? Tá? 33 graus. Aí você, olha, temperatura ambiente 33 graus, eu tenho que recorrer lá à tabela. 30 seria a temperatura de referência, e eu posso ser mais conservador e jogar esse 33 para 35. Tá certo? Jogar esse 3 para 35. Posso fazer de outra maneira, professor? Se eu quiser fazer uma interpolação simples, eu posso pegar o equivalente, o fator equivalente é 30, que é a referência, o fator equivalente a 30 é 1, é a unidade. Pegar o fator equivalente a 35, e como o 33 está mais ou menos na metade, fazer a média aritmética? Pode, claro. Certo? Se quiser ser mais conservador, joga logo para o 35, acaba que o fator vai ser menor ainda, vai dar uma corrente um pouco maior, e aí você fica até mais tranquilo, tá? Mas pode ser feito, ok? Aí você tem uma tabela, aliás, duas tabelas, que são, na verdade, eu acho que é uma tabela só, pessoal, eu dividi em duas, tá? É uma tabela, exatamente como a tabela 40 da 54, 10, aí nós temos essa tabela aqui da 14039. Então, a primeira parte, tá certo? Nós temos temperatura ambiente. Na segunda parte, temperatura do solo. Temperatura ambiente, ela começa desde 10 graus até 80 graus. E aí você vai ter isolação de EPR XLPE ou EPR 105. Observe que aqui eu não tenho PVC, tá certo? Porque aqui a gente está trabalhando somente com média tensão. Média tensão, o que eu vou ter? Eu posso ter condutores de cobre, condutores de alumínio, tá? Posso ter isolação de EPR, XLPE, EPR 105, de acordo com uma norma, com a 14039. Posso ter outros tipos de isolações, professor, mais atuais, né? Novas tecnologias? Claro, claro que pode, tá certo? Aí você tem duas opções. Ela não vai estar contemplada aqui nessa tabela. É um tipo de XLPE, professor, que suporta maior... ele permite que o condutor trabalhe a maiores temperaturas. Então, você vai recorrer ao fabricante, ele vai te fornecer esse fator. Professor, se eu utilizar o fator dessa tabela, pode utilizar, só que vai ficar sobredimensionado, ou seja, não precisava ser todo esse fator, ou seja, isso aqui vai proporcionar uma corrente, né? Quando se corrigir a corrente, ela vai ficar maior do que deveria, mas é melhor ela ficar maior do que ficar menor. Não tem problema a priori, tá? Muito bem, então tem todas essas coisas aqui. E a segunda parte da tabela, nós temos temperatura desde 10 até 80 graus, só que agora é no solo, valor de referência 20 graus Celsius, tanto que não tem aqui, ó, seria a unidade, né? Então eu tenho 15, já pula para 25. Igual na outra, eu tenho de 25, não tem 30, pula para 35, tá? Que é a temperatura ambiente, para a temperatura ambiente, a temperatura de referência são os 30 graus. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer agora? Olha só. Geralmente, pessoal, a gente vai trabalhar com 3 fatores, igualzinho como nós tínhamos lá na 5410. Vou chamar F1, F2, F3. Tem literatura que chama K1, K2, K3. Não tem problema nenhum. F1, F2, F3. De forma que o fator total seria o produto dos 3 no máximo, se existirem naquela condição que você vai instalar, se naquela condição que você vai instalar existirem os 3 fatores, tá? Aí você faz F1 vezes F2 vezes F3. Se não, você vai considerar apenas os fatores que existem. Por exemplo, F1 eu estou considerando que eu vou compensar, tá certo? O efeito da temperatura. Que efeito é esse, pessoal?
é um efeito de que resultante da seguinte questão. Naquele momento, para aquela instalação que eu vou fazer, eu não tenho, uma instalação, não é no solo, tá certo? Não é no solo. E eu deveria ter a temperatura ambiente igual a 30 graus. Mas a temperatura não está em 30 graus, está em 35. A temperatura ambiente, eu medi com o termômetro, está em 35 graus. Então, eu vou ter que compensar através de um fator, tá certo? Aquela temperatura ambiente diferente do padrão, tá? Mas, se por outro lado, aquela temperatura ambiente estiver em 30 graus, medido em 30 graus, precisa compensar? Não. Então, o fator F1 eu já descarto. Agora eu vou para o F2. Então, eu tenho lá F1, correção da temperatura, F2, agrupamento, tá certo? E F3, resistividade do solo. Tá? Resistividade do solo, eu só vou utilizar quando eu tiver coisas enterradas. Não tem conversa, pessoal. Aí você diz, opa, então significa que lá naquela lista de 9 métodos de referência, professor, eu vou pegar quais? Eu vou pegar os últimos. Se vocês observarem aqui, pessoal, olha só. Método F, eletroduto enterrado no solo. Método G, eletroduto, deixa eu ver aqui. Eletroduto enterrado. Método H, diretamente enterrado. Método I, diretamente enterrado. Então, para os métodos F, G, H e I, pode ser que eu precise corrigir, tá certo? A resistividade do solo. Pode ser. Aí você diz, não, professor, mas eu já vi que a resistividade do solo lá é 2,5. É o padrão que a norma exige. Então, não precisa. Mas se for diferente de 2,5, vou ter que corrigir. Mas só vou precisar corrigir para esses 4 métodos, F, G, H e I. Porque os outros 5, A, B, C, D e E, eles não tratam de condutores enterrados. Então, nem preciso me preocupar. Se eu tiver com o método A, com o B, com o C, com o D e com o E, eu não preciso me preocupar com fator de correção relativo à resistividade do solo. Ponto. Aí o F3 eu já descarto. Entendeu? Me preocupo só com o F1, que é a correção da temperatura, e o F2, o agrupamento. Perfeito? Beleza. Então, vou começar aqui com a primeira tabela, que ela diz respeito ao método B. Ó, o método B diz o seguinte, ó, 3 cabos espaçados ao ar livre. Então, vamos para cá. Aí diz o seguinte. Agrupamento de cabos em sistemas trifásicos instalados em ambientes abertos e ventilados. Estes valores são válidos desde que o cabo mantenha as disposições de instalação propostas. Aí ele diz, ó, nessa tabela, ó, fatores de correção aqui do lado esquerdo. Fatores de correção, método de referência B. Tá certo? Se você for olhar lá na norma, eu acho que eu tenho uma norma aqui, aberta, deixa eu ver, eu acho que... Segundinho só. Então, que é a norma. Se vocês forem lá na norma, deixa eu ver o que tem mais aqui. 38. Pronto. Seria a tabela 34, certo? Essa aí que eu estou mostrando para vocês. Aí eu vou trocar aqui de tela, para que vocês possam ver. Aí ele vai mostrar aqui, olha só, pessoal. Se vocês observarem aqui em cima, ele vai dizer, tabela 34, fatores de correção para cabos unipolares em plano espaçados ao ar livre a serem aplicados às capacidades de condução de corrente do método de referência B. Então, ele já direciona isso aqui para o B. Acabou, você não tem dúvida. A norma, ela já está te dizendo onde é que você vai aplicar. Não tem conversa, certo? Agora eu vou voltar para lá. Daqui a pouco eu abro de novo para mostrar
outros detalhes. Muito bem. Então, você vai aplicar ao método B, isso aqui. Tá? Método A, a gente vai ver alguns exemplos. 3 cabos unipolares justapostos na horizontal ou em trifólio e um cabo tripolar ao ar livre. Eu acho que aqui era ou um cabo, né? Mas ele está dizendo e um cabo. Eu acho que está dizendo que é para aplicar a cabos unipolares e a cabo multipolar, tá certo? Por isso que ele usou esse I. Na minha opinião seria ou, mas tudo bem. Agora eu vou passar aqui para o que prescreve lá o método, a tabela, né? Então, essa tabela é a próxima, certo? Essa tabela é a próxima. É a tabela 35, tá? Na tabela 35, depois vocês podem dar uma olhadinha aqui, aí ele diz, ó, fatores de correção para cabos unipolares em trifólio ao ar livre a serem aplicados às capacidades de condução de corrente do método de referência A. A gente já direciona mais uma vez. Então, você também não vai ter dúvida. Se tiver um arranjo em trifólio, tá certo? Como esse aí de cima, primeira figura, digamos. Na horizontal, espaçados, tá? E a norma pede que seja, se for espaçado em 2D, 2 vezes o diâmetro do condutor, né? Aí são unipolares, né? Então é o condutor individual. Você vai fazer essa instalação e aí já está caracterizado o método A. Perfeito? O seguinte. Mais um método A. Agora a tabela 36, né? Aí, nessa tabela ele diz também, olha só. Fatores de correção para cabos tripolares ao ar livre a serem aplicados às capacidades de condução de corrente do método de referência A. Por quê? Porque esse método, tanto a tabela 35 quanto a 36, elas dizem respeito ao que está prescrito ou definido lá como sendo o método de referência A. Tá certo? Só que, no primeiro caso, nós tínhamos cabos unipolares, que é a figura que eu mostrei anterior a essa, e nessa figura nós temos cabos multipolares, no caso aqui tripolar, né? Mas pode ser multipolar, de uma forma geral, certo? Muito bem. Aqui já está direcionando, né? Mas se você tiver, por exemplo, condutores paralelizados por fase, através de cabos tripolares. Aí você sai com uma terna, sai com outra, o terna é um conjunto de 3, tá? Então você sai com... digamos que você tenha 3 condutores paralelizados por cada fase. Então você sai com um conjunto de 3, conjunto de 3, conjunto de 3. Então você vai ter um arranjo parecido com essa primeira... deixa eu só modificar aqui, que eu estou vendo uma figura e vocês não estão vendo. Eu vou voltar para cá. Então, vocês vão ter um arranjo parecido com essa primeira figura aqui, olha só. Tá certo? Então, se vocês têm condutores paralelizados, elas ficariam assim. Caracterizando, mais uma vez, que é o método de referência A. Vamos passar para os próximos. 3 cabos unipolares justapostos, método F e método G, tá certo? Tem uma tabela aqui que diz respeito a eles. Esses métodos aqui são condutores enterrados, tá? Pode ser o eletroduto enterrado, tá certo? No caso dos métodos F e G, e no caso dos métodos H e I, são os condutores diretamente enterrados. Para o caso de tripolar ou multipolar e para o caso de unipolar, tá? Então, se divide assim esses métodos. Vamos começar pelo F e o G. F, 3 cabos unipolares justapostos ou cabo tripolar em bancos de dutos ou eletroduto enterrado. G, 3 cabos unipolares, tá certo? Pode ser em eletrodutos enterrados,
ou um cabo por conduto em eletroduto não condutor, tá? Então, 3 cabos unipolares em banco de dutos ou eletrodutos enterrados e espaçados. Um cabo por duto ou eletroduto não condutor, tá? Isso aqui, o que está aqui é só um complemento dessa explicação aqui primeiro. Então, você tem esses outros dois métodos, o F e o G, tá certo? Que também dizem respeito a cabos, tá certo? Unipolares ou cabos multipolar, tá certo? Em eletroduto enterrado, certo? Em eletroduto enterrado. Muito bem. Esse daqui, o F justapostos, os cabos unipolares justapostos na horizontal ou em trifólio, tá certo? E o G em banco de dutos ou eletrodutos, tá? Então, eu vou mostrar aqui a figura para vocês, e é essa próxima aqui. Tá? Então, aqui nós temos os métodos F e G, certo? Então, esse aqui seria o método G, tá? E aqui o método F. Aí ele diz, olha, você tem que separar de acordo com a bitola. Então, isso aqui é até 95, essa condição aqui de cima, 95 milímetros quadrados, inclusive, ou seja, entre o 95, você tem esses fatores. Para bitolas superiores, você tem esses fatores aqui de baixo. Então, esse aqui, também a mesma coisa, ó, que é o método F, tá? Diferença entre os dois, somente isso aqui, ó, vocês estão vendo. Isso aqui são condutores unipolares, e isso aqui são multipolares, certo? Muito bem. Mas também faz essa distinção de 95 milímetros quadrados, mudando aqui os fatores de agrupamento, tá? E aqui, por último, o método F, tá certo? Ainda com a diferença aqui para o de cima. Desculpa, eu me enganei aqui, pessoal. Vou só refazer. A diferença desses aqui não é que esse aqui é unipolar e o de baixo é multipolar, não. Todos são unipolares, tá certo? Só que esses aqui estão individualizados, esses aqui estão em arranjo em trifólio, ó, certo? Todos eles em arranjo em trifólio, tá? Mas tanto esse quanto esse se tratam de condutores unipolares, só retificando o que eu tinha falado ainda há pouco. Tanto essa primeira linha quanto essa quarta linha dizem respeito a condutores unipolares, tá? Unipolares. Aqui eu tenho, eles estão em eletrodutos individualizados e aqui estão em eletrodutos, porém, de 3 em 3, com um arranjo em trifólio. E aqui embaixo, aí sim, aqui nós temos o método F, porém, para condutores multipolares, tá? E condutores multipolares, mas também com a mesma diferença entre as bitolas. Até 95 milímetros quadrados, eu tenho esses fatores. A partir de 95, eu tenho os fatores de baixo para os fatores de agrupamento destes dois métodos de referência. E, por último, os métodos H e I, que também dizem respeito a condutores enterrados, tá certo? Ok? Diretamente enterrados, nesse caso, eles não estão em eletrodutos. O método H, unipolares justapostos, que pode estar na horizontal ou trifólio, e o método I dizem respeito a cabos unipolares espaçados, diretamente enterrados. Perfeito? Muito bem. E aí, nós temos essa figura aqui, método I, com aquela mesma... Desculpa, pessoal. Eu aqui sem querer. Com aquela mesma diferença dos 95, todos eles, né? 95 milímetros quadrados. Então, até 95 nós temos um nível de fator de agrupamento, acima de 95 mudam esses valores, tá? Então, o método I
em cima. E embaixo nós temos o método H. Perfeito? Método H. O método I, eu tenho condutores unipolares, tá? Espaçados aqui na horizontal, justapostos na horizontal, enquanto que no método H nós temos também condutores unipolares, porém em trifólio. Tá certo? E as distâncias entre eles iguais a 20 centímetros, como ele está dizendo aqui, profundidade 90 centímetros, como ele bem explica, né? A gente já comentou nas vezes passadas, aula passada, que para esses métodos eu tenho que ter uma profundidade de 90 centímetros, então ele está aqui a 90 centímetros, a gente já conversou bastante sobre isso, eles estão diretamente enterrados, então tem aquela questão do suporte de carga, né? Se você tem a possibilidade de ter algum caminhão, carro de grande porte que seja passando por cima, então você vai ter um esforço, um carregamento, vai ter uma carga ali, então eles precisam estar a uma distância que os proteja mais. Perfeito? Bom, e o último fator, só para a gente já está se aproximando das 10, mas vai dar para a gente concluir o que nós tínhamos planejado. Então, o último fator seria a resistividade térmica do solo, né? Que, igualzinho lá na INBR 5410, para baixa tensão, nós temos aqui o mesmo valor, 2,5 kW, tá certo? Esse fator ele é aplicado apenas para os métodos F, G, H e I, como a gente tinha falado até então, ok? E ele faz a distinção, olha só, para os métodos F e G, nós temos esses fatores aqui de compensação quando a resistividade daquele solo difere do 2,5, para os métodos F e G são esses valores, enquanto para os métodos H e I são os valores da linha de baixo. Tá? São valores maiores, quer dizer, a menos desse aqui. Ok? Então, nós teríamos essa tabela para ser aplicada entre os métodos F, G, H e I, caso a resistividade do solo naquele local onde será feita a instalação seja diferente dos 2,5 que prescreve a norma. Perfeito, pessoal? Então, é isso aí. Aqui eu coloquei uma tabela só para vocês terem ideia, né? É lógico que isso aqui é título de informação. Se você está na sua vida de projetista, você vai recorrer a tabelas mais específicas, né? Um local mais específico. Aqui é uma coisa geral, genérica. Mas se você está fazendo um projeto, você vai recorrer à tabela específica daquele local, justo daquele local onde você vai fazer a instalação, tá certo? E aí você já vai ali no número mais balizado, mais assertivo. Mas, via de regra, como regra geral, nós temos isso aqui, ó. A umidade ela vai influenciar, tá certo? Então, terreno muito úmido, resistividade 0,5, úmido 0,7, normal 0,85, terreno seco 1, terreno muito seco. Aí você vai ter várias escalas de terreno muito seco, que é o mais comum de a gente encontrar, tá certo? Isso aqui, tá? Mais comum de a gente encontrar. Natureza do terreno, você vai ter areia, você vai ter argila, você vai ter cinzas. Então, para cada um desses tipos de terreno, ele vai demarcando aqui uma região sob o ponto de vista dos valores. Ó. Argila e calcário entre 0,7 e 1,2. A areia compreende tudo aqui. E enquanto que as cinzas, ela varia, seria basicamente terreno muito seco, de 1,2 a 3, que é um metro por watt, tá certo? Então,
Isso aí é só para vocês terem uma ideia. Evidentemente, claro que na vida real vocês vão recorrer a normas mais específicas. Agora a gente vai resolver um exercício, antes de eu abrir aqui para vocês, tirarem dúvidas. Coisa muito simples, né? Determinar a seção de um condutor primário de um circuito trifásico com isolação X0PE, tensão nominal 8,7, isso é tensão de fase, 15 kV, tensão de linha. Então, essa daí seria a tensão de isolação, né? Para a nossa rede aqui, essa rede de média, nossa rede de distribuição, né? Essa tensão aí seria 3,8 kV, que já foi utilizado lá na solução. Sabendo que a sua instalação está em bandeja, alimentando uma carga de 6,5 MVA, e que está agrupado com mais um circuito trifásico na mesma bandeja. Então, você tem ali como se fossem dois circuitos, dois condutores em paralelo com fase, certo? Cujos cabos unipolares estão dispostos em camada única, separados por uma distância igual ao seu diâmetro, tá? Aqui eu estou dizendo que é como se fosse, mas ele não disse nada que os cabos estão paralelizados, porque senão a gente vai ter que fazer um cálculo dividindo isso por 2, etc. e tal. Ele só disse que tem um outro circuito ali. Se tem outro circuito, a gente, lá na tabela, quando a gente for caracterizar, a gente precisa jogar essa informação lá também. Então, eu tenho os 3 condutores, a priori, né, um por fase, mas ele está dividindo o circuito com outro. Está dividindo o circuito, então, o local, a instalação, tá certo? A bandeja com outro circuito, tá? Então, a priori, o que eu vou fazer? Pegar a minha potência total aqui. Eu joguei esse MVA aqui para... Joguei esse MVA para Watt, para VA, tá certo? E o KV para Volt. Isso aqui vai embora, vai ficar os 6.500 dividido por raiz de 3 vezes 13,8. Que vai resultar em aproximadamente 272 amperes. Isso aí seria a corrente de projeto sem nada de correção, tá certo, pessoal? Aqui eu não falei de temperatura, não falei de resistividade, a gente vai considerar tudo padrão. Então, se está em bandeja, não está enterrado, eu não preciso me preocupar com a temperatura do solo, eu preciso me preocupar com a temperatura ambiente. Como ele não falou nada, eu vou considerar que a temperatura ambiente são 30 graus. Nos nossos exercícios de avaliação e outros que eu vier a propor, eu vou deixar tudo bem amarrado, tá? Para não ter essa de ficar com várias respostas distintas. E aí cada um faz as suas considerações e as respostas acabam sendo ligeiramente diferentes. Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Olha, o fator aqui vai ser relativo somente ao agrupamento. Ele já está dizendo aqui nessa tela que é 0,7, mas vamos entender o que é 0,7, tá? Vou recorrer lá à minha tabela, tá? A tabela B, acho que é a tabela 33, se não me engano, 32, se não me engano. 32, 28, não, 30, 31, não, 33, tá? Tabela 33. Nessa tabela, pessoal, ela diz respeito aos métodos, ao método de referência B, tá? Aí ele diz aqui, ó, é uma bandeja só, número de bandejas, é uma só bandeja, só que eu tenho um número de ternas, são 2, porque eu tenho 2 circuitos, né? 2 circuitos, 2 ternas. Uma terna no primeiro circuito, uma terna grupo de 3 condutores, né? Terna do segundo. Então, daí ele considerou esse 0,97, tá certo? Esse 0,97 aí, por conta desta informação. E aí, a gente vai pegar o 271,9 dividido por 0,97, tem ali 280,3 amperes. A gente vem aqui na nossa tabela, né? Método de referência B. E método de referência B, vem aqui no limite ligeiramente superior ao 280. Então, eu tenho ali 50 milímetros quadrados, 267, de limite de corrente, 267 amperes, enquanto que o de 70 milímetros quadrados vai para 333 amperes. Então, apenas com essa informação de fator de correção
de agrupamento, tá? A gente conseguiu dimensionar esse condutor aí de fase, tá? Os condutores de fase, né? Com bitola de 70 milímetros quadrados, isolação 8,7/15 kV desses condutores, XLPE, como eu já tinha prescrito lá em cima. Certo, pessoal? Então, bom, o que eu tinha programado para hoje era isso, tá? A gente está no tempo certinho aqui. O que a gente tem de fazer agora são somente exercícios, ok? Sob esse ponto de vista da ampacidade, tá? E aí, depois a gente vai ver os outros métodos, mas a ampacidade está praticamente concluída. Eu acho que deve ter 1 ou 2 exercícios que a gente vai discutir nas aulas seguintes, tá? E agora eu vou aproveitar, são 9h50, esses últimos, quer dizer, eu acho que são 9h50, eu acho que está demorando um pouquinho a atualizar aqui o meu relógio. E 9h51. E vou abrir aqui o microfone para que vocês possam fazer perguntas, tirar alguma dúvida. Vou fechar o meu e aí vocês podem ficar à vontade, pessoal. Professor? Pode falar, Bruno, pode falar. Eu queria saber de ver se vai ter no... Você pode só aumentar um pouquinho o seu áudio, que está muito baixo. Tá, melhorou agora? Melhorou um pouco, vai. Fala aí, vê se eu consigo entender. O senhor saber se os monitores, os mestrandos, os doutorandos, quem quer que vai ficar como orientar, assim, ajudando a gente na disciplina? Vai ter algum horário disponível assim, na semana? Algum horário assim, na semana para ficar tirando dúvidas sobre o projeto, algo assim? Está picotando um bocado, mas se eu entendi bem, sobre a ajuda lá dos monitores, né? Tá, eu ainda vou combinar com eles, pessoal, porque nenhum projeto a gente ainda tem. Na hora que eu receber o projeto, eu vou me reunir com eles, eu vou combinar e a gente vê aqui a maneira melhor de fazer. Mas eu acho que vai continuar acontecendo do jeito da outra vez, né? Da turma passada. Ou seja, vocês têm que ir provocando as dúvidas lá no canal que tem para tirar dúvida e eles acessam e respondem na medida do possível, tá certo? Às vezes eles esperam um pouco, porque tem muitas dúvidas iguais. Eles esperam para responder tudo de uma vez só. Tá? Mas, basicamente, o tira-dúvida será por ali. Ok? Por aquele canal. Evidentemente, se a gente pode estudar a possibilidade de uma aula, de repente, só de tira-dúvida do projeto, podia ser também. Né? Vocês dão uma conversada... eu daria uma conversada com o Renato, por exemplo, que tem muita experiência, e aí vocês se organizariam e tiraria dúvida, tá certo? Mas é aquela coisa, pessoal, se vocês se organizarem, professor, a gente quer tirar dúvida, a gente marca a aula, e ao invés de vocês comparecerem em massa, aparece 1 ou 2 equipes, aí eu já vou ficar inibido para outra petição de vocês, a gente não atender mais, porque demanda muito tempo de todo mundo. E aquela coisa, os meninos, eles fazem esse trabalho aqui, mas eles fazem porque eles querem, né? Eles não têm nenhuma obrigação, eles têm um trabalho de doutorado para concluir, e também eles trabalham. Um trabalha na ACE, outro trabalha no IFCE, outro trabalha na universidade. Então, o tempo que eles tirarem ali, tá certo? É precioso, vocês têm que aproveitar ao máximo, tá? Eu falo isso por minha experiência própria, porque às vezes eu marco uma aula com vocês, estou falando, a gente ainda não teve experiência disso nessa disciplina, mas na passada eu marcava a aula de dúvida e tinha 2 dúvidas.
Quer dizer, a aula terminava em 15 minutos. Então, é preciso que organizar uma aula para tirar dúvidas sobre o projeto não tem problema nenhum. Agora, vocês também têm que fazer parte de vocês. Ok? Professor, Pode falar. com relação ao final do módulo 1, eu estou olhando aqui na apresentação do senhor, tem dizendo que ele acaba dia 14 de dezembro, Certo. que é a próxima semana. Aí eu queria saber se já vai ter avaliação. Não, provavelmente a avaliação vai passar para outra. Certo? Provavelmente a avaliação vai passar para outra. Mas eu gostaria que vocês se preocupassem menos com a data da avaliação e se preocupassem mais em acompanhar os vídeos e as aulas e tirar dúvida e fazer exercício, tá certo? E trazer dúvida, né? Trazer dúvida, porque isso aí é o que vai fazer diferença, tá? O horário, a data, a gente ajusta. Agora, o que não dá para ajustar é chegando a data, se você não tem tirado dúvida o suficiente para deixar para tirar dúvida da avaliação. Aí já era. Tá? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês se concentrassem mais nos vídeos, na solução de exercícios, porque aí você já tem material para resolver exercícios, vocês têm bibliografia, tá certo? Então, tem como resolver exercício a partir dos livros indicados, mas tem que tentar gerar o máximo de dúvida possível para que a gente consiga tirar, na medida do possível, o máximo de dúvidas para que vocês fique bem sedimentado esse tema aí para cada um de vocês. Certo, professor. Só umas duas coisas. Primeiro, o senhor vai disponibilizar esses slides? Sim, vou. Quando a gente concluir, eu vou disponibilizar. Certo. A Sainara perguntou aqui no chat, ela está falando no microfone. Se você pudesse responder a dúvida dela, por favor. Respeito. Cada amigo. Tá. O Sainara, eu acho que não. Eu acho que não é com relação ao neutro, não, tá certo? Mesmo com relação a unipolar e multipolar. Eu acho que ele está dizendo, ó, você pode usar, isso aqui serve para unipolar e multipolar, tá? Mas ele deveria ter usado, de repente... bom, eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu acho que ele está... Eu acho que ele está se referindo ao uso de... aquela regra, ela pode ser aplicada àquele método, tanto para cabo unipolar quanto para arranjo multipolar. Tá? Vocês vão ver que quando o neutro entrar na jogada, a questão é outra, ele nem fala muito aqui, porque está falando, por enquanto, só de alimentação. Né? Ele faz que aí a alimentação vai só aos 3 condutores. Né? O neutro vai ser colocado lá na subestação, onde vai trazer o neutro de toda a instalação lá para o ponto central do sanidade transformador. Tá? Mas aqui eu acredito que ele esteja falando sobre cabos unipolares e cabos multipolares. E aí, moçada? Mais alguma dúvida? Pessoal, só mais uma coisinha. Eu pergunto se tem dúvida e já vou falando, mas porque senão eu esqueço. Eu vou criar um outro canal, já tem um monte de canal, mas eu vou criar um outro só com
esses vídeos das aulas remotas, tá certo? Porque eu estou com medo de chegar o tempo e o Teams agora está com essa coisa. Antigamente ele deixava indefinidamente, agora ele está dando 20 dias só. Então eu vou baixar e vou disponibilizar em um canal, porque aí eu coloco na ordem cronológica e vocês, quando quiserem ver, ou vocês ou os outros alunos, um ou outro que não tenha assistido, né, não tenha tido a possibilidade de assistir aqui online, aí a gente aí tem acesso, tá certo? Então eu não vou nem colocar no YouTube não, vou colocar diretamente no Teams. Eu acho que é uma coisa mais direta aí para vocês, talvez. Ok, meu povo? Bom, então, já são 10 horas, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por aqui, tá certo? E aí a gente se encontra novamente na próxima sexta-feira, que vai ser dia 18, e a nossa prova ela deve ser no dia 21, tá certo? Dia 21. Então, se a gente fechar essa primeira parte aqui até o dia 21, ou seja, até já entrando no período de recesso, né, o recesso a partir do 23, na quarta, logo consequente, mas se a gente conseguir terminar dia 21, acho que fica tudo certinho, sem problema nenhum, a gente consegue cumprir o calendário bem direitinho. Então a gente vai trabalhando assim, mas não deixem para a última hora, vão estudando, que a gente agora, a partir de hoje, mais 7 dias, estamos em 18. 18 já é para estar tirando tudo que é de dúvidas, tá certo? 21, nossa prova, tá? Se não der para a gente passar tarefas extras nesse primeiro momento, não tem problema, a gente faz a prova valendo de 0 a 10, tá? Se der para passar alguma coisa, eu vou ver o corpo dinâmico de vocês. Outra coisa é que durante o recesso, pessoal, eu vou começar a postar novos vídeos, porque já vou considerar que vocês poderão ter acesso à internet e poderão já estar vendo os novos vídeos. Então, eu vou disponibilizar já os vídeos para que você já dê uma olhada durante o recesso, tá? Os novos vídeos que dizem respeito ao módulo 2, que seria a subestações, tá? Subestações. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Bom final de semana para todos. Eu vou desligar, vou parar a gravação e a gente se encontra na próxima semana.